Olá, sejam muito bem-vindos ao Dicas da Cá, nosso encontro diário às 11h30 da manhã, para a gente tratar uma pergunta, um questionamento de uma pessoa que tenha mandado aqui nas minhas perguntinhas, né? Então, hoje eu estou aqui com uma pergunta sobre uma pessoa que participou de das minhas turmas de treinamento sobre comunicação consciente. Ela ouviu eu explicando sobre o sequestro da amígdala, mas ela pediu para eu dar um pouquinho mais de detalhe. Lá no curso, a gente fala, nesse curso de apresentação, a gente fala de vários outros temas, então o sequestro da amígdala é só o conceito aqui. Eu tenho um pouco mais de tempo, cerca de 30 minutos, para falar sobre esse conceito e também dar alguns exemplos que são bem legais. Então, eu vou escrever aqui o assunto, tema de hoje, que é o sequestro da amígdala, o que é e como tratar. Como travar não, Kátia, como tratar. Então, estou deixando aqui o comentário para a gente poder falar. Oi, Vitor, que legal te ver por aqui. Seja bem-vinda. Então, retomando, né, explicando um pouco para vocês do que se trata essa live. É uma live mais curta, de em torno de 30 minutos, que eu faço diariamente, para responder as pessoas que estão me perguntando sobre comunicação consciente, que é o tema em que eu sou especializada, eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, me desenvolvendo como uma gestora de marketing. Nesses 2 últimos anos, eu estou à frente da minha empresa, que chama Zunca, e aqui a gente desenvolve treinamentos, cursos, sempre voltado para uma comunicação muito mais consciente. Dentro desses cursos, nós temos também alguns desafios para a gente destravar, sempre trabalhando os 3 pilares da comunicação consciente. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é a gente conhecer a gente mesmo, e aí tem muito a ver com esse assunto de hoje, com o tema de hoje, que é o sequestro da amígdala. Tem muito a ver com a gente observar o outro, a gente entender o que o outro traz de informações para a gente, como o outro impacta a gente e como a gente também impacta ao outro. E principalmente, que é o terceiro pilar, que é estar presente, é aquele ponto da gente conseguir viver as experiências na sua totalidade. Inclusive, eu acabei de gravar uma aula para o nosso desafio, que é sobre Cronos, né, o nosso deus cronológico da mitologia grega, né, que deu nome ao cronômetro e que dá todo o conceito, aí explica o conceito de tempo, de calendário, de planejamento. E também falei muito de Kairos, né, que é o outro deus, aquele deus da inspiração, do momento presente, da gente saber curtir o momento e sentir a inspiração. E como é importante a gente ter o equilíbrio do que a gente dá conta, né, do deus Cronos e também do deus Kairos. Então essa aula está imperdível, ficou muito legal e é para o pessoal lá do desafio que está vindo comigo durante 21 dias. Nesse desafio a gente fala muito de comunicação consciente, a gente fala muito de autoconhecimento e nas dicas da Cá eu trago muita coisa sobre isso. Então hoje eu vou responder uma pergunta, eu vou beber uma água, que já está faltando hidratação, tenho falado muito. Oi Marisa, seja bem-vinda, a Thaís também, minha amiga jornalista aí no grupo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar sobre sequestro da amígdala. Então, dentro do meu curso de comunicação consciente, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para equipes de venda, pode ser usada para apoiar uma mudança grande que está na sua empresa, ou simplesmente para melhorar um clima, né, da empresa. E para essa turma, a gente está falando muito de clima de dentro da empresa. Dentro dos conceitos que eu levo para essa turma, tem o sequestro da amígdala, tem o conceito de sequestro da amígdala. Eu descobri o sequestro da amígdala há muitos anos, foi durante um treinamento que eu tive para melhorar as minhas habilidades comportamentais como gestora, e isso assim me abriu
muitos olhos, me fez eu perceber muitos comportamentos que eu tinha e de onde vinham esses comportamentos, tá? Então, eu vou trazer um resumo de uma explicação do que é esse sequestro da amígdala. Tem bastante material disponível na internet, se você quiser, depois você me chama no direct, que eu passo para você esses links, tá? Oi, Claudinha, seja bem-vinda. E o Marcos Antônio sempre aqui com a gente. Obrigada por você estar sempre comigo. Vocês não têm ideia como é bom quando a gente olha ali, né, quantas pessoas estão com a gente. E tem gente, porque daí fica muito mais gostoso. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois, no gravado, depois comentam e tudo mais, mas é muito gostoso quando vocês estão acompanhando comigo e até participar, tá? Então, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Quem que já teve, assim, uma explosão, né? A mente fica, os olhos ficam escuros, daquela sensação de que alguma coisa muito séria vai acontecer e você tem uma explosão de humor e depois se arrepende. Quem já teve isso, vai colocando aqui, que aí a gente vai conversando sobre isso. O que acontece? Nós temos uma glândula bem pequenininha dentro do nosso cérebro, que ela tem o tamanho assim de uma noz, tá? E é a nossa amígdala. Existem as amígdalas aqui, que normalmente as pessoas pensam que são essas amígdalas que sequestram o nosso cérebro, mas não é não. É essa bichinha pequenininha que fica lá dentro do nosso cérebro. Ela tem muitas funções, inclusive eu aprendi várias funções da amígdala no livro do Siddhartha Ribeiro, que é meu livro de cabeceira, que é Oráculo da Noite, né, que ele fala muito sobre a importância do sono, a importância dos sonhos pra gente, e ele fala muito das funcionalidades da amígdala. Mas do que a gente vai falar aqui, ela tem duas funcionalidades muito importantes, tá? Ela fica ali como guardiã para nossa preservação, porque ela guarda informações mais instintivas do nosso ser. E para preservação, a gente pode entender como preservação da espécie, que é te manter em segurança, estar alerta para te manter em segurança, e também muito da procriação, tá? E aí, quando a gente fala em procriação, nos cursos a gente sempre dá risada, né? Porque assim, Kátia, mas eu não quero ter filhos, eu não tenho filhos, e eu não penso só, e aí as pessoas sempre remetem isso, né? Só pensa em sexo, não é isso, tá? Procriação tem muito a ver com legado, com família, com amigos. Então, é preservar a sua integridade, mas também das pessoas que você ama, tá? Então, são essas duas funções que a amígdala tem muito forte. Preservar você e garantir a preservação da procriação, que é as pessoas que estão à sua volta. Com a nossa evolução, a gente acabou tendo muito essa ligação. A Thaís está falando aqui, tire a primeira pedra quem nunca teve. Exatamente, Thaís, tá? Então, o que acontece? A amígdala está ali como guardiã da nossa preservação, né? Atenta às coisas que estão acontecendo à nossa volta, tá? Se nós estamos num momento de muito estresse, tá? E quem não tá, né? Mas nós estamos dormindo pouco, nos alimentando muito mal, consumindo álcool, tá? O álcool tira a gente muito da nossa atenção plena, tá? Drogas, né? Que quando eu falo drogas não precisam ser só as ilícitas, mas as lícitas também. Então, estamos tomando medicamento para dormir, estamos tomando medicamento para ficar mais acordados, tá? Mesmo com prescrição, tá? Tudo isso faz com que a gente perca um pouco a presença. Nós não estamos no nosso estado mais natural. E aí, o que faz a amígdala? Lembra que ela tem como função preservar a nossa integridade. Ela fica atenta, ela fica alerta a qualquer sinal de que nós podemos ser atacados, né? A amígdala, ela era muito essencial lá atrás, quando a gente ainda morava em cavernas, né? Então, se o urso aparecesse, se o tigre aparecesse, ela precisava sequestrar a nossa racionalidade e mandar a gente fazer o que tinha que ser feito, ou fugir ou lutar. Para essas duas funções, o que o cérebro faz? Ele concentra
o sangue, né, ele concentra a energia naquilo que é primordial para a gente correr, fugir, tá? Ou lutar. Então, o que ele faz? Ele tira o sangue do nosso estômago aqui, intestino e tudo mais, tá? Aumenta a nossa pupila, tá? Para a gente enxergar melhor e focado, tá? Faz a nossa respiração ficar mais rápida e mais curta, tá? Tudo isso é essencial para a gente ter forças nas pernas e sair correndo, tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem esse apagão, essa reação muito instintiva, né, e a gente parte para a briga, a gente sente dor de estômago, ou a gente sente uma prisão de ventre, ou então solta demais, a gente sente as mãos geladas, as pontas da mão gelada, né, pode tremer também, a gente fica com a boca seca, respiração muito ofegante. Tudo isso são reações muito naturais do processo mental que acontece, da química cerebral que acontece quando a amígdala sequestra o nosso cérebro, tá? Então, se a gente está num momento em que é realmente necessário a fuga, necessário lutar, perfeito, né? Ela funciona e funciona muito legal. Só que muitas vezes esse gatilho para nossa amígdala pode ser, por exemplo, um olhar muito estranho do nosso chefe. Pode ser um comentário não muito sutil de um amiguinho. Pode ser um comentário, né, do nosso companheiro, da nossa companheira, né? Pode ser uma palavra, um grito de um filho, tá? Tudo isso pode ser sentido pela nossa mente, pela nossa amígdala, como um gatilho que vai liberar toda essa sua reação, tá? Então percebam, se nós estamos muito estressados, a nossa amígdala ela tá tão forte, ela tá tão motivada a nos proteger, que ela vai usar como gatilho para ação coisas muito pequenas. Só que a nossa reação, ela é tão instintiva que quanto mais estressado eu tô, a minha reação, ela é mais forte, tá? Para significar sequestro da amígdala, depois que o evento termina, eu preciso ter o arrependimento. Se eu não tenho o arrependimento na sequência, não é sequestro da amígdala, e aí eu brinco que é bom procurar um psiquiatra se você está tendo muitas repetições de agressividade e não tem arrependimento na sequência. Esse é um sintoma, agora falando sério, é um sintoma preocupante, pode ser um sinal de alguma coisa que seja legal, um profissional habilitado, que não sou eu, porque eu sou comunicadora, eu não sou psicóloga e nem psiquiatra, que vou te ajudar. Agora, se você tem uma sequência de sequestro da amígdala e depois você tem um arrependimento, dá uma olhada na sua rotina. Como que está a sua rotina? Você tem tido sono longo e com tranquilidade? Quando eu falo longo, a gente lê muito, né? O Siddhartha Ribeiro fala muito disso, em outros livros também falam muito disso, que o ser humano precisa, em média, 7 horas de sono restaurador. Tem pessoas que precisam de um pouco menos, tem pessoas que precisam de um pouco mais, mas é falácia quem diz que consegue restituir todo o aparato mental em 4 horas, 5 horas. Normalmente essa pessoa, ela vive em constante estresse. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de um tempo de 6 a 8 a 9 horas para fazer a limpeza de todas aquelas informações que nós tivemos durante a vigília. Ele precisa fazer essa limpeza, ele precisa fazer esse detox diário. E ele precisa pegar as informações que são importantes e catalogar e guardar em caixinhas que serão utilizadas no futuro. Se a gente não dá tempo para o nosso cérebro fazer isso, a gente está deixando a nossa amígdala muito mais atenta, tá? Outro ponto, alimentação. A alimentação é muito importante porque ela também vai levar as substâncias necessárias
para o cérebro conseguir trabalhar de forma efetiva. Então, se você consome muita gordura, muito açúcar, muito carboidrato, tudo isso faz com que o nosso cérebro fique menos potente, menos eficiente. Nós precisamos de uma alimentação mais equilibrada. Por incrível que pareça, nós precisamos de exercícios aeróbicos diários. Uma boa caminhada, não precisa ser muito longa, não precisa ser na academia, mas uma boa caminhada, um exercício de levantar, sentar, é importante também, porque todo exercício aeróbico vai oxigenar melhor o nosso organismo e o cérebro precisa de muito oxigênio. Se você consome muito álcool, é bom dar uma olhada, e aí a dica aqui para Tata, que gosta de uma cervejinha, inclusive tomei uma ontem, né? Reduzir esse consumo do álcool, porque o álcool faz com que a amígdala precise ficar sempre mais alerta. E o excesso de estresse, o excesso de pressão, ele joga na nossa corrente sanguínea muito cortisol, e isso é muita química para nossa amígdala. Ela usa muito esse hormônio do estresse para lembrar que nós estamos precisando dela atenta, e a gente está dando muito mais força para nossa amígdala atuar quando a gente está nesse excesso de estresse, tá? Então, como que está o seu dia a dia, né? Você anda muito estressado? Você anda dormindo muito pouco? Oi, ideia, seja bem-vinda. O Impulse-me Carreiras também está aqui com a gente, tá? Lift Consult está sempre entrando aqui comigo, estou adorando que vocês consigam entrar nesse horário. Isso significa que esse horário é legal para vocês, tá? Então, o que a gente precisa se perguntar quando a gente tem tido uma sequência de sequestro da amígdala? Como está a minha rotina? O que eu aconselho para vocês é momentos de meditação, porque assim, a gente sabe que nem sempre é possível dormir 8 horas por dia, então a gente não tem dado para o nosso cérebro o tempo necessário para limpeza, para um detox mental, né? Muitas vezes a gente não consegue incluir tanto exercício aeróbico no nosso dia a dia, porque a gente tem uma rotina puxada. E a alimentação depende muito do onde eu trabalho, qual que é o meu tempo de preparação do meu alimento, né? Então, se você não consegue fazer mudanças mais fortes nessas rotinas, eu sugiro que você inclua realmente de 5 a 10 minutos de meditação na sua rotina. Eu faço esse exercício, eu fiz esse exercício e melhorou muito a quantidade de episódios de sequestro da amígdala. Eu era uma pessoa que tinha uma frequência de sequestro da amígdala muito forte, tá? Além de serem vários episódios durante a semana, eram sequestros muito feios, tá? Então eu chegava a ter sequestros de amígdala que eu ficava com a vista escura e esquecia até da minha reação. Nossa, Kátia, que loucura. Verdade. Eu fui uma pessoa que tive a minha amígdala muito, muito desenvolvida. Ela era musculosa e ela sequestrava meu cérebro e demorava muito para liberar o meu racional de voltar a atuar. Com os anos, eu fui aprendendo os principais sinais e os principais gatilhos que deixam a minha amígdala muito forte. Então, além desses, da rotina, que é fundamental, é importante a gente entender quais são os nossos gatilhos. O principal, e isso vale para qualquer pessoa, inclusive para você, é o gatilho da injustiça. Todos nós, quando nos sentimos injustiçados ou quando vemos o outro sendo injustiçado, a gente dá o gatilho primordial para a nossa amígdala. O ponto é que o que é injustiça para você nem sempre é injustiça para o outro. Esse é o ponto, né? Então, se você puder começar por o primeiro ponto, liste o que você considera como injustiça e avalie se esse ponto que você considera extremamente injusto é real, é fato. Então, aí amarrando, né, a questão do sequestro da amígdala, gatilho e crenças, né, e também com os autossabotadores,
eu sou uma pessoa que, para me sentir bem, para me sentir útil, eu tenho que estar o tempo todo produzindo. Eu preciso estar o tempo todo me sentindo útil. E quando eu produzo demais, eu tendo a achar que estou carregando o mundo nas costas. Então, no trabalho, quando eu trabalhava, né, no corporativo, eu tinha uma sensação que a minha equipe dependia de mim o tempo todo e vivia reclamando disso. E para mim isso era muito injusto, porque eu, sendo líder, tinha que tinha que tocar resultado, tinha que tocar a equipe, tinha que tocar avaliação de equipe, tinha que estar o tempo todo tocando muitas coisas. E quando a equipe deixava de fazer alguma coisa, eu achava isso extremamente injusto, tá? Só que aos poucos, quando eu aprendi todas essas ferramentas, eu percebi que essa injustiça era muito mais uma fantasia minha, por conta desse meu autossabotador que é extremamente fazedor, do que da forma que as outras pessoas encaravam, né? E isso me ajudou muito a trabalhar esse meu senso de injustiça, né? Que era muito fantasioso, que era muito criado por mim mesma, tá? Aí a Thaís está falando assim: sofro demais com injustiças contra mim e contra os outros. Então, Thaís, eu também sou uma pessoa que, por essência, tá? Sou sempre, assim, o meu apelido na família é a protetora dos frascos e comprimidos, porque eu estou sempre defendendo alguma causa, indo contra, né, alguma injustiça, principalmente as injustiças sociais, né? Mas isso é legal, né? Para mim, eu considero como uma característica minha que eu não quero deixar de lado. Mas quando a gente fala que a gente está dando muita atenção para a injustiça, a gente, normalmente no nosso dia a dia, a gente está dando muito combustível, né, para algo que pode estar segurando o nosso crescimento, porque a gente está jogando muita energia em combater injustiças em relação a gente e aos outros e colocando menos energia naquilo que precisa de fato ser feito para a realidade mudar, né? E aí, sem querer, a gente está dando mais alimento para nossa amígdala, porque ela é menos racional. A nossa amígdala é totalmente intuitiva. Se a gente pode usar um adjetivo pesado para a nossa amígdala, ela é a nossa parte assim mais burrinha, né? Ela reage, né? Então a gente precisa do nosso racional para a gente dar um pouquinho mais, né, de equilíbrio para essa amígdala, né? Se a gente consegue trabalhar no equilíbrio nosso racional e a nossa amígdala, isso realmente faz com que a nossa vida melhore, né? A gente chega no final do dia com menos aquela sensação, né, de estar desenergizado, cansado, energia zerada, né? A amígdala, ela consome muita energia, né? É muito legal ver quimicamente como acontece com o cérebro quando a gente precisa muito da amígdala em funcionamento. Ela consome muita energia, ela consome e assim, quando eu falo de consumir energia, gente, é consumir mesmo, tá? É como se a gente tivesse ido na academia e ficado 3 horas lá na academia, tá? Ela come essa energia, né? Só que a gente não exercitou o corpo, a gente exercitou só a mente, e aí fica muito cansado mesmo, tá? Bom, pessoal, esse é a história, né, da amígdala, tá? Eu tenho conseguido diminuir muito os meus episódios de sequestro da amígdala, tanto que às vezes passam assim semanas e eu falo: nossa, será que eu tive um sequestro essa semana? E não consigo nem lembrar, né? Então, para vocês verem como realmente a meditação, o Ho'oponopono, horas melhores de sono, né? Eu tenho estado estressada, né? Na minha carreira, por exemplo, eu comecei uma carreira do zero, né? Tô aprendendo muita coisa, né? Ontem estava conversando com uma amiga e falando assim: você não tem ideia, né, de quantidade de coisas que eu aprendo hoje no meu dia a dia. Eu não faço aquilo que eu já sei fazer, que normalmente dá aquela tranquilidade, né? E ainda assim eu não tenho tido sequestro da amígdala. Eu ando muito estressada,
eu ando colocando muito cortisol no meu corpo, porque eu faço coisas que nem sempre dão certo. Eu sigo lá um método, né? Eu tô fazendo uma mentoria, eu sigo o método, faço, às vezes não dá certo. Tem que refazer 300 vezes no dia. Isso dá um estresse, mas é um estresse positivo, é o estresse do aprendizado e não aquele estresse que só rouba energia e não te dá satisfação no final do dia. Então esse é meu convite, mas faça com vontade mesmo, dá uma olhada no seu dia a dia, não mude tudo, mude uma coisa por vez, né? No desafio a gente trabalha muito isso, uma pequena mudança no nosso dia a dia é muito mais eficiente do que a gente mudar a nossa rotina toda, tá? Porque quando a gente muda toda a nossa rotina, a gente se boicota, a gente dá aquela rasteira e não cumpre o que tem que ser feito, tá bom? Espero que tenham gostado desse Dicas da Cá. Se você quer que eu fale mais sobre algum assunto, algum tema, manda pra mim que eu tô usando lá nas minhas caixinhas de pergunta, no meu direct mesmo, e aí eu trago o assunto aqui pro Dicas da Cá. Eu abri uma caixinha ontem e hoje já vieram 3 sugestões, então semana que vem nós já temos 3 assuntos pré-definidos, mas ainda tem espaço para você mandar a sua sugestão, tá bom? Fiquem bem e até segunda-feira, porque no final de semana não tem Dicas da Cá, mas os anteriores estão gravados, se você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha lá nos que estão gravados aqui no IGTV, tá bom? Beijo, fiquem bem e bom final de semana, gente. Sextou e hoje eu tô toda florida, porque a minha vida voltou a estar florida. Eu sei que tem crise lá fora, né? Que tem um monte de problemas, mas se a gente deixar se afundar nesses problemas, a gente não vive. E minha vida está florida de novo. Beijo, fiquem bem, bom fim de semana. Tchau, tchau.